A ansiedade é uma das experiências humanas mais difíceis de lidar. E para quem vive com um transtorno de ansiedade social, ela pode ser devastadora. Não é apenas um desconforto passageiro, é algo que paralisa, que interfere no trabalho, nas relações, nos sonhos. É acordar e dormir com medo de ser julgado, com o corpo tenso e a mente exausta. E sim, é muito difícil. Não é fraqueza. É sofrimento real, biológico, emocional e social. Mas antes de mais nada, é importante entender a diferença entre a emoção, ansiedade e o transtorno de ansiedade social. A emoção, ansiedade, é natural. Ela faz parte do nosso sistema de proteção. É a reação do corpo e do cérebro a algo percebido como importante ou desafiador. Já o transtorno de ansiedade social é o resultado de quando esse sistema passa a disparar de forma desproporcional e constante, mesmo quando não há perigo real. E isso causa sofrimento e limitação. Por isso, a nossa luta aqui não é contra a ansiedade em si, mas contra o ciclo disfuncional que faz dela algo que domina a nossa vida. E uma parte essencial dessa mudança é transformar a relação que temos com a emoção ansiedade. É sobre aprender a olhar para dentro e entender o que o nosso corpo está tentando nos dizer. Do ponto de vista da neurociência e da psicologia, a emoção em si não é o problema. O sofrimento nasce principalmente do significado que damos a ela, da interpretação que fazemos quando ela aparece. Como explica o neurocientista Antônio Damasio, as emoções são sistemas de sinalização que ajudam o corpo a se adaptar ao ambiente. Elas não são inimigas, são mensagens. Mas no transtorno de ansiedade social, o cérebro começa a interpretar esses sinais como algo catastrófico, intolerável, algo que não deveria existir. E aí nasce o ciclo do medo. Sentir ansiedade por medo de sentir ansiedade. A luta interna contra a própria emoção se torna o principal combustível dela. É como tentar apagar o fogo com gasolina. Quanto mais você luta para expulsar, mais ela cresce. Mas e se o problema não fosse sentir, e sim resistir? Sim, sentir ansiedade é difícil. Ela acelera o coração, aperta o peito, dá nó na garganta. Mas quando entendemos o papel que ela cumpre, quando mudamos o olhar e o significado que damos a essa emoção, algo começa a se reorganizar dentro da gente. E não é fácil, nem rápido, nem mágico. É real e é possível. Aceitar não é se conformar. Aceitar é parar de travar guerra contra algo que está fora do nosso controle para poder agir sobre o que está ao nosso alcance. Não temos controle sobre as emoções que surgem, mas temos influência sobre como reagimos a elas. Podemos escolher o significado que damos e o comportamento que adotamos diante delas. Aceitar a ansiedade, portanto, não é dizer, ok, vou sofrer para sempre. É dizer, ok, você está aqui, mas não vai decidir por mim. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação, quando deixamos de ver a ansiedade como uma inimiga e passamos a enxergá-la como uma mensageira. Podemos imaginar a ansiedade como uma mensageira barulhenta e insistente. Sim, ela causa desconforto, angústia e às vezes parece insuportável. Mas no fundo, ela tem uma intenção genuína: nos proteger, nos preparar, nos manter alertas diante do que é importante. O sofrimento maior não vem apenas da presença da ansiedade, mas da resistência que criamos a ela. Quanto mais lutamos para não senti-la, mais o cérebro entende que há um perigo. E quanto mais o cérebro percebe perigo, mais ele dispara a ansiedade. Ela grita quando não é ouvida. Na ansiedade social, isso é ainda mais claro. Quanto mais evitamos situações sociais desconfortáveis, mais o cérebro aprende que aquele ambiente é perigoso. Mas quando enfrentamos essas situações, pouco a pouco, com suporte, autocompaixão e novas estratégias, mostramos ao cérebro que não há perigo real. E com o tempo, o alarme começa a soar mais baixo. Isso não significa que a ansiedade desaparece completamente. Significa que aprendemos a viver com ela, de forma mais leve, mais funcional e mais humana. Permitir que a ansiedade exista, sem fugir, é o primeiro passo para que ela deixe de nos dominar. É o primeiro passo para superar o transtorno de ansiedade social e voltar a sentir apenas a emoção ansiedade, natural, presente e proporcional. E é aí que tudo começa a mudar, porque a ansiedade, no fundo, é também um sinal de crescimento. Ela aparece sempre que estamos saindo da zona de conforto, enfrentando algo novo ou importante. É o corpo dizendo, ei, isso importa para você. Nos seus ancestrais caçadores-coletores, sentir ansiedade significava sobreviver. O medo e a tensão antes da caça preparavam o corpo para reagir, planejar e se proteger. Sem ansiedade, não havia alimento. No mundo moderno, o mesmo se aplica. Toda vez que crescemos, seja em uma entrevista, numa apresentação, em um novo relacionamento, a ansiedade aparece. Ela está sinalizando importância, não perigo. A neurociência mostra que a amígdala, região do cérebro ligada ao medo e à ansiedade, também é ativada em experiências de prazer e excitação intensos. Ou seja, a ansiedade aparece não porque algo é ruim, mas porque é significativo. As suas maiores conquistas, muito provavelmente, também vieram acompanhadas de medo. E tudo bem. O medo e a ansiedade são o preço biológico de uma vida com significado. Então, respire. Você não está quebrado. Você está em transformação. A ansiedade não é o fim do caminho. É o sinal de que você está se movendo na direção certa.
Aprender a conviver com ela é o que te torna mais forte, mais consciente e mais livre. E é assim que começa a cura. Quando o medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. Quando a ansiedade deixa de te dominar e passa a caminhar ao seu lado, apenas te lembrando com firmeza e gentileza que você está vivo, crescendo e aprendendo.